Ei, me fala uma coisa, será que eu preciso pregar o evangelho para Cristo voltar? Se eu não prego o evangelho, ele não volta? Então como que fica a soberania de Deus? Será que eu tenho o poder de atrasar ou de adiantar a volta de Cristo? Será que Cristo fica amarrado mediante a minha pregação? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, trazendo o tema sobre missões. Será que realmente eu posso atrasar a volta de Cristo? Será que a igreja tem esse papel de adiantar ou de atrasar o seu aparecimento? Será que a obra missionária está intrinsecamente ligada com a volta de Cristo? Se isso for verdade, então será que eu posso mudar algumas atitudes do próprio Deus, como o amor, a misericórdia? Porque se eu atraso ou se eu adianto a volta de Cristo, então nós, como igreja, temos o poder de mexer em todos ou em alguns atributos de Deus. É justamente isso que nós vamos abordar um pouquinho aqui na lição de número 14, que tem como título Missões e a Volta de Cristo. Ponto 1. Alcançando o mundo até a volta de Cristo. Olha o que diz Mateus capítulo 24 e o verso 14. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Será que realmente aqui está uma prova de que o evangelho sendo pregado em todo o mundo, nós veremos o Cristo? Para sua informação, hoje saiu uma notícia no mês de maio de 2023 que cerca de 3 milhões de pessoas nunca ouviram o evangelho. Então eu tenho uma notícia ruim para você. Se nós acreditarmos, se eu prego o evangelho, eu atraso ou eu adianto a volta de Cristo, nós estamos então muito longe de ver o advento do arrebatamento da igreja, porque cá entre nós, hoje nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas, ou seja, 3 bilhões nunca ouviram falar do evangelho. Então, se essas 3 bilhões de pessoas nunca ouviram o evangelho, então você há de concordar comigo que nós estamos atrasando a volta de Cristo? Será então que essas 3 bilhões de pessoas precisam ouvir o evangelho? Será que a volta de Cristo está realmente atrelado à nossa pregação? Eu sei que Mateus capítulo 24, verso 14, existem muitas interpretações. Uma que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não se culpe pelo atraso ou pelo adianto da volta de Cristo. Por quê? Porque eu e você não podemos atrasar e nem adiantar a volta de Cristo. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, existe um tempo exato em que ele vai voltar. É só nós darmos uma olhadinha na parábola das 10 virgens. Ou seja, a volta de Cristo, ela está atrelado ao casamento judaico. E dentro do casamento judaico, na época de Cristo, quando o noivo fazia o pacto com o pai da noiva sobre o casamento, ele pagava o dote e o pai da noiva já sabia em que época o noivo viria buscar a sua noiva. Ele não sabia o dia, mas ele já combinava uma época específica. Então, se a parábola das 10 virgens foi contada para nós, baseado no casamento judaico, então isso fica subentendido que já tem um tempo específico que Cristo vai voltar. Então você pode dormir tranquilo que você não afeta a volta de Cristo. Você nem adianta e nem atrasa a sua volta. Uma outra verdade que você precisa
entender é o seguinte, que independentemente da visão teológica que você abraçar, é responsabilidade nossa de pregarmos o evangelho. Olha o que Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho em todo o mundo. Ele deixou muito bem claro isso no Evangelho de Marcos, que é a responsabilidade nossa de pregarmos o Evangelho. Então a volta de Cristo não está atrelada na minha, na tua pregação. Ela está atrelado a um ato soberano do próprio Deus. Ponto 2. A urgência da igreja. Então será que eu preciso sair pregando o evangelho loucamente para Cristo voltar? É claro que não. Olha o que diz Mateus capítulo 25, do verso 19 ao verso 30, quando ele fala sobre a parábola dos talentos. Vamos deixar muito bem claro que a parábola dos talentos não tem nada a ver com a tua salvação. Por quê? Não adianta você trabalhar muito ou trabalhar pouco. A tua salvação está baseado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que ele fez na cruz é o que me garante a salvação. Não são as minhas obras, não são os meus talentos, não são as minhas habilidades que ele confiou a mim, que me trará a salvação, porque vale salientar que talento, dons, habilidades, nesse contexto, é meramente algo que Deus entregou a cada um de nós. A minha pergunta é, será que Deus dá a habilidade a pessoas que ainda não foram salvas para trabalhar no seu reino? Vale salientar que capítulo 25, verso 19 ao verso 30, Deus está distribuindo talentos, habilidades, dons para aqueles que já estão trabalhando na sua seara. Então eu só posso entender o seguinte, que eu parto do pressuposto de quem está trabalhando na seara já foram alcançados pelo evangelho. O evangelho já os tragou, o evangelho já os atraiu. E o que eles estão fazendo agora? Recebendo dons e talentos para trabalharem para o dono da seara. Isso não tem nada a ver com salvação. Eu não posso atrelar a minha salvação a trabalhos que eu faço, a pregações, a gravação de vídeos, a evangelização, visitar órfãos, viúvas, pessoas que vão aos hospitais. Não tem nada a ver as suas habilidades que você desenvolve no reino com a salvação dentro do reino dos céus. Tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Ponto 1, a relação da volta de Jesus e missões. Olha o que disse Billy Graham. Billy Graham disse que a volta de Cristo está atrelada à pregação da igreja. Eu sei que foi Billy Graham que disse isso, mas a fala das Escrituras é muito maior do que qualquer outro homem. A Bíblia diz que Cristo voltará independentemente se eu prego ou não prego o evangelho. Independentemente disso, ele vai voltar. Ele não está lá na porta do céu esperando, olhando no relógio o tempo da igreja pregar o evangelho. Por quê? Cristo não está lá ansioso, esperando. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que daqui 2, 3 anos? Será que com o advento agora da internet eu consigo voltar para a minha igreja? Independentemente disso, Cristo vai voltar. Ele deu sinais da sua vinda. Ele deu sinais para nós estarmos alerta. Quando será a sua vinda? Mas eu já disse em aulas anteriores que eu não posso viver apenas de sinais. O que me basta é a sua palavra. Cristo disse que ele voltaria. E se ele disse, isso é uma verdade. Eu não preciso ficar somente sendo crente quando acontecem guerras, rumores de guerras, catástrofes mundiais, catástrofe no mundo cósmico. Não, eu não preciso, isso é meramente sinais. Mas o que me garante que ele vai voltar é a sua palavra. Ele disse que ele voltaria para arrebatar a sua igreja.
E aí, mediante disso, o que eu faço, Fábio? Eu prego mais, eu prego menos. A ideia é o seguinte: prega o evangelho, porque você não vai atrasar e você não vai adiantar a obra de Cristo, a volta dele. A tua responsabilidade não é trazer o céu para a terra e nem levar pessoas para a eternidade. A sua finalidade é pregar o evangelho. A sua finalidade é anunciar o Cristo que morreu na cruz. Se nós anunciarmos, nós estamos cooperando para o dono da seara. E no momento certo, pode ter certeza de uma coisa, que esse teu trabalho não vai garantir você a eternidade, mas ele sempre irá recompensar aqueles que trabalham na sua seara. Eu espero que esse trimestre tenha sido uma bênção na tua vida. Eu quero desejar a todos vocês um feliz 2024. Que o próximo ano nós possamos estar aqui juntos, pregando o evangelho, porque nada vai deter a nossa voz em pregarmos o evangelho. E a mensagem que eu deixo para vocês é: avante. Não vamos retroceder, não vamos voltar para trás. Eu ouvi uma pessoa me dizendo esses dias que para trás, nem para pegar impulso. Que a boa mão do Eterno continue sobre você, sobre a tua casa. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.